Então, irmãos, a Bíblia, ela foi dada a nós por Deus para que a gente consiga nos libertar do ser humano. Porque o ser humano, desde quando você nasce, ele tenta introduzir na sua mente os pensamentos dele, os pensamentos da sociedade. Mas se você olhar para a história da humanidade, você vai ver claramente que o projeto do homem é um projeto malfadado, um projeto falido, um projeto cheio de mentiras, de corrupções, de maldades, de crueldades, de enganos, e que não tem futuro, irmãos. A Bíblia, ela traz para nós uma forma de viver, uma cultura, um projeto. E ela prega o que para você? Ela prega o presente. Olha que interessante. A sociedade do mundo aí, ela prega o passado e o futuro para você. Só que o futuro é apenas uma ilusão que eles pregam para você. Você vai ser feliz o ano que vem, quando você conseguir sempre aquilo que botaram na sua cabeça que você tem que conseguir. É sempre o ano que vem, entendeu? Nunca é hoje. E você vai construindo um futuro ruim para você. A Bíblia, ela prega o presente. A Bíblia, Deus fala, o dia é hoje. Por quê? Porque você não tem como voltar ao passado. Tudo que você fez de negativo, de errado, de mal feito, de mal conduzido no passado, é impossível você voltar lá para consertar. A palavra mal falada no passado, você não tem como voltar. Você pode até reconhecer o seu erro, pedir perdão para a pessoa que você agrediu ela com aquelas palavras, mas você não consegue retirar as palavras. Por isso que Deus, quando Ele te chama, Ele não olha para o seu passado. Por isso que Deus institui o batismo nas águas. Nova criatura. Entendeu? A consequência do que você faz errado, ela virá. Mas quando você tem um encontro com Deus, Deus, Ele perdoa você se você se arrepender do seu passado. E Ele agora te chama para quê? Para você ser vigilante no presente. Para você construir no presente. O que Jesus fala? Você tem que construir a sua casa na rocha. Entendeu? É na rocha, é hoje. E é bem feita. É você que tem que ter o controle. Você tem que ter o controle da sua vida. Você tem que ter o controle do seu pensamento, do seu sentimento, do seu desejo. Quantas pessoas têm uma vida maravilhosa, tem mais do que sonhou. Tem mais do que sonhou. Tudo perfeito. Mas o seu pensamento errado acaba levando ele a uma desgraça, a um sofrimento, a uma tragédia. Nós vemos aí pessoas que têm tudo na vida, se suicidam, matam seus cônjuges, matam seus pais, matam seus filhos. Mas outro dia a vida deles era maravilhosa. Por que chegaram a esse ponto? Por que um casamento nasce de uma paixão, nasce de um amor, nasce baseado em sonhos, no início, os dois ali sonhando
em ter uma família, sonhando em ter filhos. Quantas mulheres viajam até por vários países do mundo buscando a fertilização para poder ter um filho. E aí, quando está tudo certo, o sonho da casa própria é realizada, o sonho do trabalho bom, da boa remuneração é realizado, o sonho de ter filhos é realizado, e quando era para agora tudo caminhar bem, a pessoa começa a dar tudo errado. O marido já não suporta mais a esposa já não suporta mais o marido. Por que acontece isso, gente? Porque você está administrando a sua vida com pensamentos errados. Por isso que Deus nos deu a Bíblia, para trazer para nós um pensamento correto, o pensamento certo. Por isso que Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os caminhos de Deus estão aqui na Bíblia Sagrada. Os pensamentos de Deus estão aqui na Bíblia Sagrada. Deus fala: o coração do homem é enganoso. Se Deus está falando que o seu coração é enganoso, Ele vai te enganar. A Bíblia diz aqui claramente que nós lutamos contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. São criaturas más, que colocam pensamentos em todos nós. Em todos nós. Mas a engrenagem da sociedade, que inclusive é movida por esses seres espirituais malignos, eles querem botar na sua cabeça que o diabo nem existe. Isso é teoria da conspiração. Isso é uma ilusão da sua cabeça. Você que está ficando doido, você está só imaginando coisa. O seu casamento está dando errado porque a culpa é do seu marido, não é sua. Sempre tem um culpado. Sempre. Nunca vai ser você. Nunca vai ser essa engrenagem podre da sociedade. E, portanto, você pensando assim, você nunca vai precisar da palavra de Deus. Nunca. A Bíblia para você não significa nada, você não precisa dela. E aqui, olha, se nós lermos no livro de Provérbios, no capítulo 13, eu vou ler aqui primeiro no capítulo 16, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então você pode falar assim: mas eu não sou soberbo, eu não sou arrogante. Mas como que você não aceita a palavra de Deus? Você aceita a palavra do homem, a palavra mentirosa do homem, você aceita pensamentos totalmente errados, e por causa desses pensamentos errados, você toma atitudes erradas, você enxerga o mundo apenas com o olho, né? Apenas com o olho, você enxerga mal o mundo, você enxerga errado o mundo, você constrói um mundo errado, e aí você vem dizer que você não é soberbo, que você não é arrogante. Você é soberbo, você é arrogante, porque você não se humilha perante a palavra do Senhor, perante o projeto do Senhor. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, perante Deus. Quem é você? Se você fosse alguma coisa, você não precisava realmente de Bíblia, não. Você não precisava de igreja. Mas é capaz de você achar que a sua vida é maravilhosa. Por quê? Porque você é cego, você não enxerga. Está dentro de uma bolha que só cabe você dentro dessa bolha. Só você. Deus te fez coletivo. Deus te fez dentro de um projeto de família. Mas você só enxerga você. Você só vive para você. Vive dentro da sua soberba, da sua arrogância, da sua cegueira, achando que no final Deus vai ter que se render a você. Deus vai ter que se render a você.
E aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 10, Deus fala assim: da soberba só provém a contenda. Todo soberbo, aonde ele vai, ele divide, ele separa, ele arruína, ele traz a escuridão, ele ofusca a luz. Todo soberbo é assim, ele é negativo, sempre negativo. E o que diz aqui na parte B do versículo? Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Como assim os que se aconselham? Aqueles que ouvem o conselho de Deus, aqueles que ouvem o conselho dos servos de Deus, aqueles que ouvem o Espírito Santo de Deus, aqueles que buscam aprender com a sua própria vida, observando o seu passado, vendo os seus próprios erros e tomando a decisão de mudar. Esse vai adquirir sabedoria. O outro, o soberbo, ele só adquire negatividade. Só negatividade. Não vai alcançar nunca, nada vai satisfazer ele. Como diz no livro de Ageu, é um saco sem fundo. Nunca vai realmente viver o amor, viver a felicidade aqui na terra. Por quê? Porque ele só vive para si mesmo, não é? E nós temos que nos rendermos à palavra de Deus. Essa palavra é a única palavra que pode transformar você em um ser humano. Enquanto você negar essa palavra, enquanto você não se humilhar perante essa palavra, começar a viver essa palavra, como diz aqui, meditar nela de dia e de noite, enquanto você não trouxer ela de verdade para a sua vida, você vai ser um tolo, você não vai alcançar nunca a realidade da essência do ser humano. O ser humano, ele tem a essência dele, assim como o cachorro tem a sua própria essência, o seu DNA, como o gato tem a sua essência, o passarinho tem a sua essência, o elefante tem a sua essência. Nós, seres humanos, o que nos distingue dos animais é aquilo que Deus já escreveu dentro do DNA de todo ser humano. Todo ser humano é igual, embora aparentemente sejam diferentes, embora queiram dizer que são diferentes, mas todo ser humano, em essência, é igual. Assim como a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, uma só Bíblia. Mas tem milhões de religiões diferentes com a mesma Bíblia na mão. Quem está errado? A Bíblia ou as pessoas? As pessoas. Então, irmãos, estamos vivendo no tempo do conhecimento. No tempo do conhecimento. E você precisa de tomar uma atitude no presente. Trazer o presente para a sua vida. Você tem que acordar, já a primeira coisa, acordar e desejar Deus no começo do seu dia. Já desejar. Se puder, já botar a primeira coisa um louvor, para você ouvir um louvor falando, uma música falando de Deus. Se puder, ajoelhar e falar assim: obrigado que eu estou acordando agora. Obrigado, Senhor. Anda comigo nesse dia. Me ajuda a construir o meu futuro. É no dia de hoje que você constrói o dia do amanhã. E se você for
forte, se você for valente, se você for sábio, se você realmente quiser andar com Deus, daqui 10 anos, quando você olhar para trás, você não vai ter vergonha do seu passado. Você não vai ter o que consertar no seu passado, porque você fez a sua parte. E Deus te chama para você fazer a sua parte. Eu, por exemplo, se pudesse apagar todo o meu passado, apagaria. Se pudesse estar nascendo hoje com o conhecimento que eu tenho, seria ótimo para mim. Porque eu ia fazer tudo diferente. Eu me lembro, quando o meu avô estava bem velho, já estava mal de saúde, ele chorando falou para mim: meu filho, se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha feito tudo diferente. Eu vou dizer a mesma coisa, eu também. Se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha feito tudo diferente, porque o meu passado é um lixo. Entendeu? Graças a quem? A mim, que não tomei a atitude de governar a minha vida, de sentar no volante e eu dirigir a minha vida. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Entendeu? Não adianta você ficar igual Adão, dizendo que a culpa foi da Eva, e a Eva dizendo que a culpa foi do diabo. Nós já sabemos tudo isso. Mas Deus te convida para você tomar uma atitude todos os dias de bater no peito e falar assim: obrigado, eu estou vivo, graças ao Senhor. Anda comigo neste dia. Vai junto comigo, Senhor. Assim como Moisés falou: Senhor, vai com a gente, Senhor. Peça para Deus ir com você, e é todos os dias. É todos os dias, é você e Deus, é você e a sua vida. Ninguém pode sentir a dor de dente por você, ninguém pode sentir a felicidade por você, ninguém poderá ressuscitar por você. A vida é sua. A sociedade vai taxar você de tudo, vai dizer que você tinha que ser mais alto, você tinha que ser moreno, você tinha que ser louro, seu cabelo tinha que ser assim, seu olho tinha que ser assado, e você tinha que estar em tal posição. Deus olhou do céu e se agradou de você do jeito que você é. E para Deus você é lindo, porque Deus não olha para esse corpo miserável que você tem, que vai se acabar, vai apodrecer. E ainda que você for a pessoa mais bonita aqui da terra, quando você apodrecer lá no chão, ninguém vai querer você não. A sua beleza tem que ser interior. O ser humano que você é, esse sim é que tem valor. Esse é que tem que ser construído. Eu vejo as pessoas perdendo tanto tempo cuidando do corpo, da beleza. Não sou contra, eu também cuido do meu corpo. Mas se eu tenho tempo para cuidar do meu corpo por 1 hora, eu tenho que ter tempo para cuidar do meu espírito pelo menos 1 hora. Ou eu sou um tolo. Porque eu estou careca de saber que o meu corpo vai me abandonar. Vai. O seu corpo vai envelhecer, você não vai ter força nenhuma, porque ele não vai te dar mais força. Você vai ficar mais feito que um maracujá de gaveta, entendeu? E você vai morrer, acabou, pronto. Não adianta vir com conversa fiada, essa é uma realidade para todas as pessoas na terra. Agora, a pessoa que está dentro desse corpo, essa vive debaixo de uma promessa de Deus, de ressurreição e vida eterna. A ressurreição e vida eterna não é para o seu corpo, não, é para a pessoa que está aí dentro. E se você está investindo no seu corpo, você ainda é uma pessoa muito fraca, muito sem amor próprio, você não está te amando, você não está se enxergando, você não está se valorizando, porque você está botando sal em carne podre, você está perdendo tempo com uma coisa que vai acabar. Deus te convida para você investir na pessoa que você é, nesse ser humano que está aí dentro. Esse sim, Deus quer levar para a ressurreição e a vida eterna. Estamos lendo, irmãos, o livro de Êxodo, no capítulo 33.
que diz a palavra do Senhor assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei por meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Irmãos, olha que palavra poderosa essa. Veja bem, aqui Deus está dizendo claro que ele ia enviar um anjo adiante daquelas pessoas que ele tinha escolhido para seu próprio povo. Porque ele não queria andar com aquelas pessoas, irmãos, porque aquelas pessoas tinham o coração duro, eram materialistas, não aceitavam o projeto de Deus, não aceitavam os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus. Será que tem acontecido isso com você também? Será que você está com a sua cerviz dura, com o seu coração duro? Será que você ainda não conseguiu lá na sua casa fechar num quarto e adorar a Deus e falar com Deus, apresentar para Deus os seus problemas, as suas aflições, as suas dificuldades, as suas vitórias, a sua alegria? Será que você ainda não consegue fazer isso, quebrantar o coração e aceitar Deus na sua vida? Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Olha aqui, irmãos, isso é uma coisa muito interessante. O próprio Deus, que tira esse povo de uma escravidão, que ali dá tudo para eles, já saem com riqueza, com liberdade, com Deus, vendo os sinais, os prodígios de Deus, vendo que ele era um Deus que era acima de todos os outros deuses de todas as nações, e escolhe aquele povo de coração duro. O povo aqui, olha, ouvindo o povo essa má notícia, achou aquela notícia ruim. Sabe o que tem acontecido na igreja ultimamente, irmãos? Quando você prega a palavra de Deus, quando você só lê a Bíblia, a pessoa que vem na igreja para dar R$100 para ganhar 1 milhão, ela se ofende, ela fica com raiva da igreja. Ela não quer voltar na igreja mais. Que ela vem na igreja para ganhar dinheiro, para ganhar coisas, entendeu? Para se sentir um escritório psicologia, né? Para se sentir bem, porque ela está sendo oprimida, então tem que ter um profeta para dizer para ela que Deus vai botar ela rica, vai dar milhões de chaves para ela, entendeu? Eu vou dizer um testemunho para vocês, porque eu sempre tive a minha autoestima baixa, né? Sempre fui na igreja e sempre me apertaram, sempre me humilharam, sempre dirigiram diretamente para mim profecias terríveis e palavras duras. Sabe como eu recebi essas palavras? Eu falava: obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, eu vou analisar isso aí, eu vou ver isso daí, eu vou melhorar. Senhor, o que eu preciso de mudar em mim, o que eu preciso de melhorar em mim? Me ajuda a me transformar. Eu nunca achei a palavra má para mim, porque graças a Deus, como Davi falou, né? Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Meu Deus, se eu receber uma sentença de Deus, eu quero ajoelhar. Obrigado, Senhor. Se eu estou recebendo é porque eu mereço. E se Deus está me dando um castigo ou uma palavra dura, é para o meu próprio bem, para que eu possa sair daquela miséria que eu vivo, daquele pensamento pequeno, daquele gênio terrível, e mudar para o meu próprio bem. Porque Deus não precisa de mudar, Deus é perfeito, quem precisa de mudar sou eu.
né? Mas você vê que esse povo é cego, né? Olha, inclusive, se Deus está mandando os anjos, imagina Deus virar para você e falar: olha, pode trabalhar tranquilo que eu estou mandando meus anjos na sua frente. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus. Eles ficaram revoltados. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Você vai ver uma referência aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, livro de Salmos, capítulo 99, versículo 7. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Você vai ver uma referência muito importante aqui no livro de Números, capítulo 12, versículo 8, livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9, capítulo 24, versículo 13, capítulo 32, versículo 17. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Você vai ver uma referência aqui em Salmos 25, 4, Salmos 119, 33, Deuteronômio capítulo 9, versículo 29, e Joel, capítulo 2, versículo 17. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você vai ver uma referência em Êxodo 40, 34 e 38, Isaías 63, 9, Deuteronômio 3, 20, Josué 21, 44, 22, 4, 23, 1, Salmos 95, 11. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Irmãos, olha que isso aqui nós temos uma lição muito importante, porque Moisés, ele pede a Deus para que Deus vá com eles. Deus tinha dito: eu não vou. Mas Moisés insiste e fala: Senhor, vá, venha conosco.
nós somos o teu povo, nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, venha conosco. Aí Deus fala assim, olha, eu vou por causa de você. E a Bíblia diz que Moisés, irmãos, era apenas um homem assim como você, era um ser humano igual a você. Se você entender isso, você vai desejar que Deus vá com você. Você vai começar a pedir lá na sua casa, Senhor, vá comigo, vão comigo. Eu vou viajar, Senhor, vai comigo. Eu vou trabalhar, fala, Senhor, vai comigo, Senhor. E creia, começa a crer, porque quando você convidar o Senhor para ir com você, se o Senhor achar graça em você, Ele vai. Ele vai. E você vai ver que Ele foi. Se você acreditar. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá é pela fé. Mas como que você vai ter fé naquilo que você não desejou, naquilo que você não pediu? Você não pede para Deus ir com você? Como que você vai ter fé que Ele vai estar lá? Só se acontecer uma tragédia? Aí você vai gritar, ai meu Deus, me socorre Senhor, é isso? Muito bem, irmãos. Versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você vai ver uma referência muito importante aqui no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 19, Jeremias, capítulo 31, versículo 14, Êxodo, capítulo 34, versículos 5 e 7, Romanos, capítulo 9, versículo 15, Romanos, capítulo 4, versículo 4, Romanos, capítulo 9, 16 e 18. Olha aqui, irmãos, Deus deixa claro o seguinte aqui, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se você ganhou um dia uma Bíblia, foi porque Deus te escolheu. Foi porque Deus olhou do céu e teve misericórdia de você. Deus achou graça em você. Deus está te convidando para pertencer ao reino dele, para fazer parte do projeto dele. Então, é por isso que ele não olha para a sua fé, para a sua fraqueza, para a sua ignorância, para a sua cegueira, para a sua miséria. Ele simplesmente te convida, gratuitamente. Não te pede nada, apenas que você comece a conhecer a Ele, a buscar o conhecimento de Deus, através da Bíblia. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha, irmãos, você lendo isso daqui, parece que tem uma contradição, porque ali Deus acabou de falar que ele falava com Moisés face a face, mas agora ele está dizendo que ninguém viu a face dele. Isso é uma contradição? Não. A Bíblia é texto e contexto. Você lendo o contexto da Bíblia, vários e vários outros versículos, você vai ter uma compreensão. Entendeu? Moisés não viu Deus face a face na sua glória. Entendeu? Como ele é realmente. Mas nós temos um termo que a gente usa que chama teofonia, que quando Abraão recebeu 3 anjos, um daqueles anjos era o próprio Deus, que comeu com eles, que você olhava, era uma pessoa, só que era o próprio Deus que estava ali, com o corpo glorificado, aquele mesmo corpo
que Jesus apareceu para os discípulos depois, quando ele ressuscitou. E você vai ver uma referência interessante, então, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24, Juízes, capítulo 6, versículo 22 e 23, capítulo 13, versículo 22, Isaías, capítulo 6, versículo 5, Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 e 17, Êxodo, capítulo 24, versículo 10. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você vai ver uma referência no livro de João, capítulo 1, versículo 18, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, 1 João, capítulo 4, versículo 12. Então, irmãos, por isso que é importante você ler a Bíblia toda, não é? Muita coisa você não vai entender, e não é para você entender mesmo, mas muita coisa você vai entender. E aquilo que você entender é que importa para você. Amém, irmãos?